E aí, galera, eu sou João Vitor e esse é mais um Gerenciando Docerias Podcast. Programa de hoje, estou aqui com o Fábio Furtado, que é um amigo aqui da área de finanças de Mossoró, que veio contribuir com a discussão voltado para a confeitaria sobre o que é a gestão financeira para pequenas e médias empresas do ramo de confeitaria, docerias ou até restaurante. Eu tenho recebido muito direct de pessoas que não são apenas da área de confeitaria, mas também a área de restaurantes em geral. Então, apresentando aqui o Fábio Furtado, ele é contador, MBA em Finanças pela Universidade de Toronto, especialista em planejamento estratégico, com mais de 14 anos de experiência em consultoria financeira em grandes empresas, como a Perdigão, a Garoto, a Nestlé. Então, Fábio Furtado, dá seu oi aí para minhas confeiteiras e confeiteiros de todo o Brasil. Boa noite, João Vitor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom estar dividindo um projeto com você. Um grande abraço para todos aí que seguem o Gerenciando Docerias, esse projeto maravilhoso, né? Confeiteiros e confeiteiras. Eu achei que eu ia errar, viu? Mas deu certo falar. Então, um grande abraço para todo mundo. Espero poder contribuir. A gente tem 6 tópicos aqui que eu tenho certeza que serão matadores aí e vão mudar, né, o rumo aí. Vão fazer todos os seus, a sua audiência aí crescer e se desenvolver demais, João Vitor. Muito bacana, Fábio. Muito obrigado, né, pela presença, por estar aqui conosco. Agradecer a quem está em casa dando aquele feedback. Creio eu que dentro dos conteúdos que eu estou emitindo, o podcast, eu estou sentindo muita realmente recepção de vocês, muito agradecimentos por meio dos directs. E dizer que isso é meu combustível para que eu possa estar trazendo conteúdo novos para vocês semanalmente. O podcast inicialmente tinha previsão de ser 2 programas ao mês. Esse mês a gente conseguiu fazer 3. Então realmente é algo que me deixa extremamente motivado. E fica também o convite para os profissionais do Brasil que queiram estar aqui comigo numa mesa de discussão, não necessariamente que seja presencial, mas também de forma remota, para compor o programa, para apresentar o seu case de sucesso, me ajudar a compor estratégias que vão ajudar as confeiteiras, independente do tempo que elas estão hoje, da magnitude do seu negócio, a se tornar ainda melhores, que é o nosso foco. Com certeza perpetuar a carreira de vocês por longos anos e, é claro, com um crescimento exponencial. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua carreira, Fábio Furtado. Bom, João Vitor, minha carreira, eu comecei lá em 2005, 2006, na KPMG, que é a terceira maior empresa de consultoria e serviços contábeis do mundo. E muito bacana que eu vou poder contribuir com a sua audiência hoje, que todo o tempo que eu fiquei ali na KPMG, eu fiz parte da auditoria da Chocolates Garoto e da Nestlé. E eu lembro até muito bem, né, e acho que os telespectadores, aí, os ouvintes, enfim, vão saber que esse cálculo aí é super importante. Quando chegava a época de Páscoa, eu ia com 2 malas vazias lá para Vitória, para Chocolates Garoto, e eu voltava só com barra de quilo de chocolate, porque eu comprava preço de custo, preço de fábrica, e aí minhas primas, minhas tias tinham um preço mais competitivo aí para fabricar o ovo de Páscoa. Mas enfim, foi só uma história. Mas a minha carreira foi toda na área de finanças. Eu prestei consultoria e auditoria para outras grandes empresas, Sadia, Siemens, Perdigão, várias outras aí multinacionais. Sou formado em contabilidade, fiz o MBA lá em Toronto, no Canadá, e já focado para a área de finanças. E durante os meus 13 anos de carreira, eu sempre tive desse lado consultivo da mesa. Então, peguei vários projetos focados em reestruturação financeira, já fiz precificação, custeio. Então, minha carreira é sempre voltada para essa parte aí consultiva, né, ajudando outras empresas e empreendedores a montar seu planejamento estratégico, aumentar sua lucratividade, analisar os seus custos, ver onde os seus custos estavam estourando, enfim. Um resumo aí desses meus 14, 15 anos de carreira, João Vitor. Muito bacana e enriquecedor essa discussão que a gente vai ter hoje aqui. Acredito que quem está em casa
ou no trabalho, enfim, onde vocês estejam escutando, já estão bem ansiosos para saber o que é que a gente vai tratar hoje. E o nosso tema são 6 estratégias definitivas para você ter o controle dentro da sua confeitaria da gestão financeira. Então, o primeiro tópico, tá? A gente vai ser tratado sobre separar o pessoal, a gestão financeira pessoal do profissional. Então, a gente vai iniciar o debate. O que é que você acha deste tópico, Fábio Furtado? João Vitor, esse tópico, eu vou dizer que ele é um grande divisor de águas. Quando a pessoa ela pensa em começar a sua doceria, em abrir o seu pequeno negócio, e é um grande desafio, porque o que eu me deparo ainda hoje, né, é que as pessoas elas abrem os seus negócios, mas elas mantêm, né, a sua rotina do dia a dia, o seu cartão de crédito, comprando, né, o que precisa para a sua doceria, mas também o lazer do final de semana, a roupa que vai sair no feriado ou de final de ano, enfim, aquela mistureba do pessoal com o profissional. E isso daí, no final das contas, acaba se tornando um grande problema. Por quê? Fica muito difícil de medir no final do mês, né? Quando a gente vê aquela fatura do cartão. Eu tenho certeza que dos ouvintes aqui, a maioria já teve esse sentimento algum dia de chegar a fatura e você tomar um susto, né? Porque vê aquela fatura gigantesca e você paga a fatura e não sobrou nada na conta. E ainda tem que usar o limite do banco. E você trabalha mais 2 meses, 3 meses, né? Você acabou de abrir o seu negócio, todo dia você está ali ralando, vendendo muito, aumentando suas vendas, né? Só que no final do mês não sobra dinheiro na conta. E aí esse é o primeiro ponto que bagunça, né, todo esse meio campo, e fica difícil de você perceber realmente aonde é que você está, para onde esse dinheiro está indo. E é quando você tem misturado ali no seu dia a dia o pessoal do profissional. Então, a primeira dica aqui, sacada, e eu vou dizer que é o alicerce do sucesso de todo empreendedor, é que no momento que ele iniciar a sua empresa ali, ele separe, né? Abre uma conta. Hoje é muito fácil, você tem Banco Inter, Nubank, para você abrir uma conta PJ, você consegue emitir os seus boletos de cobrança sem nenhum custo, né? Mas já desde o início, trate de forma separada as finanças do dia a dia da sua empresa, né? Procure não misturar o que está entrando de dinheiro ali. Você vendeu um bolo, você vendeu um pacote ali, um combo, alguma coisa, recebeu o dinheiro em mãos, né? Separa, coloca no caixa da empresa, né? Passe o cartão da empresa para itens, né, de matéria-prima da sua empresa. Tente separar, porque no final do mês você vai conseguir enxergar a lucratividade do seu negócio efetivo, e aí, né, fica muito mais fácil de você agir em algum custo que você está tendo a mais. Enfim, acho que esse é o primeiro e o mais importante ponto para os empreendedores: não misturar o seu pessoal com o seu profissional. Muito bacana. Esses pontos quem criou foi o Fábio, tá? A gente criou juntos agora nesse momento, mas parece que ele estava adivinhando o que é que acontecia nas vidas das confeiteiras, né? Eu recebo muito direct do pessoal tirando dúvidas, às vezes até explicando um pouco do que acontece no seu dia a dia, e eu verifico que o grande gargalo da vida da confeiteira está resumido na parte financeira, seja ela de precificação, seja ela na hora de decidir o que é da empresa, o que é da confeiteira. Creio que é aí que está o gargalo, e muitas empresas não decolam isso no ramo da confeitaria, eu tenho autoridade em falar, devido ao fato de não saber separar o que é pessoal e o que é profissional. Não existe, eu acho que o Fábio pode até concordar comigo, uma fórmula mágica para você definir o que é pessoal e o que é profissional. O quanto vai ser do pessoal, o quanto vai ser do profissional. Fábio, eu acho que uma das dúvidas, talvez você até consiga delimitar isso melhor, é como calcular, vou até abrir mais um tópico, o meu Prolabore. Quanto eu tenho tirado do meu Prolabore? Isso é muito importante também, porque, né, quando a gente abre uma empresa, né, no momento que a gente decide empreender, né, não, vou sair do emprego que eu estou, vou abrir a minha doceria, a minha confeitaria, enfim. Quando a gente for definir o que vai ser o destino, né, do dinheiro no final do mês, raramente o empreendedor ele define um Prolabore para ele. Então ele está ali trabalhando, né? E aí qual que é o grande desafio, né? O fornecedor, você não paga na hora, você tem um boleto que vence lá na frente, mas principalmente doceria, confeitaria, ali a gente recebe muito dinheiro vivo na mão, o cliente vem buscar o pedido em casa,
E aí, de repente, você se vê lá com 300, 400, 500 reais na sua mão, mas o boleto do fornecedor vai vencer no outro mês. E aí você pega aquele dinheiro e já usa para comprar alguma coisa sua pessoal, já usa naquele final de semana para ir no cinema, para ter o seu momento de lazer, né? E aí você nunca define quanto que é o seu prolabore efetivo, né? E isso é um erro muito grande, porque no final do mês, né, acho que você está trazendo brilhantemente o tópico de precificação e está mostrando essa diferenciação aí no dia a dia de como você fazer o cálculo do custo do seu produto, né? Mas é importantíssimo que todo mundo, toda empreendedora, ela defina um salário mensal, um prolabore mensal. E aí trabalhe a sua precificação, né, as suas vendas, contando que vai ter aquele valor mensal como se fosse um salário, né? Para quê? Para que você não gaste, né, além do que você tem de vendas, do que vai entrar de dinheiro. E aí você começa a entrar numa bola de neve. Começa a atrasar boleto de fornecedor, usar limite de cartão, usar limite da conta, né? E simplesmente porque talvez no meio do mês você estava com muito dinheiro na mão, não definiu quanto você tinha de salário no mês, gastou, né? E aí veio o boleto do fornecedor. E eu já vi, João Vitor, produtos excelentes, marcas excelentes, com grande potencial, que ficaram no meio do caminho, porque simplesmente porque não fez essa gestão do fluxo de caixa ali do dia a dia, né? Do que está entrando de dinheiro, quanto que realmente eu posso gastar agora? Eu tenho que guardar para pagar o boleto depois? E para mim por mês? Quanto é que eu vou ter para mim por mês? E se sobrar, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que sempre ter um pouquinho para reinvestir. Todo mundo quer crescer, né? Aumentar a produção, melhorar, comprar uma batedeira melhor, com mais qualidade, maior, enfim. E aí você tem que ter todos esses cálculos, né, na ponta do lápis para que você não morra no meio do caminho. E eu já vi potenciais aí, empreendedores ficando no meio do caminho com 3, 4 meses porque não controlaram bem essa sua questão de fluxo de caixa. Bacana. Realmente, eu me lembro, né, eu volto a 6 anos atrás, quando a Ana começou, estava na graduação, e ela também no curso de serviço social e eu no curso de engenharia. E eu via muito por fora o que eu estava aprendendo na faculdade, eu trazia para ela, para que ela aplicasse. Mas eu via esse mesmo problema que vocês chegam no direct e se remetem para mim, em cima da vida de Ana. O que é que acontecia? Eu vou até relatar alguns problemas, o Fábio me escuta como psicólogo também, mas acredito que vocês vivenciam, né? Um dos principais gargalos é realmente juntar o dinheiro como se fosse seu. Ana fazia muito disso, a gente percebia. Realmente pagar uma conta de casa, por trabalhar dentro de casa, e ser muito difícil você separar o que é da empresa, a energia da empresa, o que é energia de casa. Aí já começava a acumular os dois, profissional e o lado pessoal já aí. Quanto é a água da empresa e quanto é a água de casa? Juntava e ia para aí também. O que é que dentro dessa geladeira é da empresa e o que é dentro de casa? Então, mais um fator que impactava diretamente na gestão financeira. O que é que eu acredito? Até por uma sacada aí para contribuir com o Fábio. Se esforce ao máximo, mesmo que isso seja exaustivo, para controlar o que é da empresa, mesmo você estando, eu estou dentro de casa, mas estou fazendo bolo. Mas identifique quanto você gastava de energia antes e quanto você está gastando de energia a partir de agora que você começou a fazer bolos, começou a utilizar o forno. Quanto de gás era antes e quanto de gás é agora que você começou a cozinhar. Então, pega o que era antes, pega o que era depois, tem a parte da sua empresa, tá? Que você vai separar, vai pagar, o Fábio falou brilhantemente aí das contas digitais 0800, até premiação de boleto, várias funcionalidades, e a partir disso você vai depositar o que é da empresa e o que é seu você pode ficar numa conta poupança, né? Uma conta corrente, mas tenham esse esforço para estratificar o que é de quem. Você vai ser muito desonesto com sua empresa se por acaso você agariar recursos da sua empresa, pegar o dinheiro que é para ser da empresa. Imagina a empresa como uma pessoa, um sócio, mesmo que você seja só. Então quer dizer que você está tirando dinheiro do seu sócio para gastar com o seu pessoal. Isso não é justo. A mesma conversa que eu estou tendo com vocês foi o que eu consegui convencer a Ana quando a gente iniciou o nosso negócio e a gente conseguiu realmente alavancar nossas vendas e nossa lucratividade. E ano a ano isso vem aumentando. Eu creio que muito seja da gestão financeira, é nossa principal estratégia do nosso negócio. Segunda estratégia,
não manter o controle financeiro exclusivamente em um caderno de papel. Estava falando essa semana, Fábio, sobre encomendas no papel. Lá na Império aconteceu essa semana, né? A mãe de Ana Gioneide, que é nossa gerente operacional lá da Império, ela escreveu uma encomenda no papel, colocou no quadro, o pino caiu do quadro, o papel voou, perdemos a encomenda. Minha Nossa Senhora, filha, o negócio digital aí. Então eu apresentei para eles a funcionalidade do Trello, que é pelo YouTube, faço até o convite, vocês vão lá até no YouTube, acessem, vídeo aula 100% gratuito, o Trello 100% gratuito, para verificarem como eu fiz para eliminar os papéis nas encomendas e o que pode impactar diretamente nas encomendas de vocês, né, na melhoria significativa. Então, com o controle financeiro não é diferente. Escolham os melhores softwares ou pelo menos criem a sua própria planilha de fluxo de caixa. E aí, Fábio, o que é que você acha dessa sacada? Perfeito, João Vitor. Hoje em dia, como você disse, tem vários programas grátis. Você não precisa nem investir financeiramente. Você tem o Trello, que eu não vivo sem o Trello. Se desse um bug lá no servidor do Trello, metade da minha vida, da minha rotina está lá. Ele é uma ferramenta perfeita e é de graça. E tem uma disruptura muito grande de você sair do caderninho e ir para um controle financeiro. Por quê? O ser humano ele tende a ser resistente a mudanças. É muito mais prático você anotar no caderninho? Claro, você está com ele na sua mão, né? Você já anota e acabou. Mas quando você começa a crescer, ter mais pedidos, fica ingerenciável você manter isso no caderno, né? E aí, para manter as sacadas que você vem trazendo de cálculo de custos, né, com a semana da precificação do produto, para você entender quanto que você vai ter de Prolabore, saber exatamente quanto você comprou, quando vai vencer o boleto dos seus fornecedores, fica impossível de você manter no caderninho. Por quê? Você vai ter que ficar toda hora indo e voltando, risca uma página, pula na outra, e você não consegue ter um bom processo de gestão. Você não consegue montar um mecanismo de gestão que seja eficiente. E você fica sendo o seu maior limitador. Então, você está trabalhando na sua casa com uma gama pequena de clientes ali do seu bairro, você consegue controlar no caderninho? Não é ruim, bacana. Mas imagine que outros bairros começam a fazer pedidos, você recebe pedido hoje em dia pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e controlar isso, né, uma ponta em cada local, você vai perder o pedido ou prazo, né? Os fornecedores, você controlar no caderninho, você pode esquecer de pagar um fornecedor. Então, assim, pensando até num crescimento aí da sua empresa, o caderninho já foi, ele já ajudou muita gente, ele deu sua contribuição. Eu acho que as nossas gerações ali, avós, pais, avós, já utilizaram bastante o caderninho. O meu avô, ele tinha um comércio, né? Meu avô é descendente de português, ele tinha uma mercearia e era tudo no caderninho, mas isso na época dele, ele anotava tudo no caderno, quem eram os devedores, o pessoal que pegava fiado, o que ele comprava, né? Mas hoje em dia, você tem tudo na palma da mão. Você consegue fazer isso do seu celular. Você tem o Trello no celular, você consegue ter o Excel no celular, você tem várias ferramentas grátis que você tem na palma da sua mão, que ao invés de você anotar no caderninho, é só você digitar no celular. E aí você mantém tudo centralizado, não perde o seu controle. Então, e para você ter os outros passos, né, e João Vitor vai trazer aí mais conteúdo muito bacana para vocês, isso é a base, é você ter esses números salvos e controlados em algum local, para você conseguir crescer aí e ter um bom controle financeiro para não ter nenhuma surpresa aí no meio do caminho. Fábio, e eu acredito, tá? Realmente, tudo que você falou é bem compatível com o que a gente passou. Parece que você estava junto conosco há 3 anos e 2 meses atrás, na abertura da nossa loja, quanto ao software. Ana tinha seu caderninho, né? Eu aposentei. Foi o contador Sanderley, eu acho que ele está nos ouvindo aí. Um abraço aí, Sanderley. Esse caderninho que ele deu para ele foi um divisor de águas para Ana, porque assim ela começou a ter noção de como é controlar o financeiro. Mas a tecnologia ela está avançando e está aí para isso, né? Eu recomendo 2 softwares, tá? Que eu já utilizei e sei que é um ambiente muito amigável para qualquer confeiteira poder usar. Uma das minhas consultorias em Belém, Pará, o Pedro, que também é ouvinte, ficou encantado com esse software. O primeiro é o Kickbook Zero Paper, que é um software de controle financeiro simples, tá? Todo nas normas de contabilidade americana,
Então, não vai ter custo, vai ter despesas, mas isso não vai impactar diretamente na condução do seu software. Em breve, muito em breve, eu estarei fazendo uma aula dele, tá no YouTube, disponibilizando gratuitamente para que a gente possa apresentar para vocês como outras ferramentas, né? Já tem dois vídeos aí no YouTube e creio que vocês já tenham aprendido bastante e eu ainda quero trazer mais ferramentas do que a gente utiliza. O outro software é chamado de Conta Azul. Então, esses dois softwares, para mim, são softwares que vocês vão utilizar e vão dar um diferencial bacana. E eu já vou puxar o link para a terceira estratégia. O que não é medido não é gerenciado. Deming falou, tá falado, gente. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente cobra, seja de um funcionário da gente, ou de nós mesmos, ou até do nosso marido que trabalha conosco, ou da esposa que trabalha conosco, a gente cobra sem ter referências, sem ter nenhum... Poxa, eu estava vendo isso essa semana na minha loja. Eu cobrei um quesito, a nossa balconista, sobre vendas, mas eu não estava monitorando esse indicador. Então, qual é o referencial que eu teria para cobrar dela? Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui sobre o que não é medido, não é gerenciado. Como é que você vai cobrar sobre desperdício se você não está monitorando o desperdício mês a mês? Quanto de leite condensado sobrou na caixinha e foi para o lixo? Quanto de Nutella sobrou no balde e foi para o lixo? Então, às vezes, você cobra de uma pessoa que está se esforçando para que esse desperdício acabe. Por exemplo, foi o que já aconteceu comigo. O desperdício de Nutella era muito grande. Essa pessoa conseguiu reduzir gradativamente. Existia desperdício de Nutella, mas essa pessoa conseguiu reduzir gradativamente e ao cobrar, ela disse, você está me cobrando por quê? Fui eu aqui nessa empresa que reduzi esse desperdício de Nutella. Então, realmente, precisa ser medido para ser gerenciado e voltar disso para financeiro. Joga a bola para Fábio Furtado. Meu amigo, eu vou usar uma frase, inclusive é uma das palestras que eu dei aqui em 2018 na Universidade Federal, né? O título da palestra é O Segredo, né, não está na venda, o segredo está no custo. Então não adianta você vender muito se você gasta mais ainda. E o desperdício, né, você não medir o desperdício nesse ramo é uma facada no peito. Por quê? Junta aí de pouquinho em pouquinho o que você deixa de perder de Nutella, o que você deixa de perder de chocolate, o que você deixa de perder de morango, né? Junta esse pouquinho em pouquinho, dá quase um dia de produção. Trazendo um pouco lá da Chocolates Garoto, quando cai um ovo, quando quebra um ovo, quando tem alguma coisa de avaria, né? Eles não jogam fora. Eles têm todo um processo de reaproveitamento que eles revendem para um fornecedor, que aí ele derrete e refabrica o ovo com a marca dele, uma marca mais barata, mas eles não perdem. Então, mais ou menos na linha do que você disse, você tinha lá um desperdício de Nutella, enfim, e aí você, o funcionário foi e encontrou uma forma de reduzir esse desperdício. Isso é dinheiro, né? Dinheiro parado. E a gente sabe que as principais matérias-primas aí, que é o leitinho, a Nutella, leite condensado, hoje está muito caro. Então, qualquer pouquinho que você deixa de desperdiçar, lá no final do mês, né, você tendo o controle, né, do que você mediu, você vai ver o quanto é que você vai aumentar na sua margem de lucro. Então, tem que se controlar os números, o desperdício principalmente, porque é nesses custos, nesses pequenos custos que você deixa de absorver, que é onde você vai aumentar a sua margem, aumentar a sua rentabilidade e conseguir ter, né, aquele tão dinheiro sonhado no final do mês. Inclusive, essa medição me propiciou algumas mudanças na loja, isso em meados de 2018 para 2019, que eu acredito como o grande impulsionador da minha marca. Eu comecei a analisar, eu já tinha feito pelo Zero Paper, a questão de faturamento bruto, a questão de custos variáveis. Eu pensei o seguinte, cara, eu tenho tanta informação bacana, eu posso construir um indicador para avaliar o quanto eu estou tendo de desperdício. Por quê? Porque se passou do ponto de equilíbrio, meu lucro líquido ele tem que ser constante, né? Porque eu já tenho calculado em cima de uma margem, eu já tenho analisado, ou pelo menos linear.
E eu fiz um indicador, construí um indicador que era o seguinte: o que sobrava de lucro líquido eu comparava com o faturamento bruto. Então eu botava nesse lucro líquido, eu incluía o meu prolabore, o de ano e o da mãe. Então tinha os três. E fui monitorando. Esse valor projetado era para dar 25% para cima, que era o valor do lucro líquido em cima do meu faturamento bruto. Fui verificando mês a mês, chegou em março, esse valor ele desceu para 4%. Eu digo, minha Nossa Senhora, a gente vai falir. 4%? O que é que está acontecendo? E no dia do pagamento de salário dos funcionários, eu puxei funcionário a funcionário. Eu disse, fulano de tal, o que é que está acontecendo aqui que a gente caiu esse lucro líquido, é para ser tanto e está 4%. E eu vi os funcionários querendo dizer alguma coisa, uma dica, uma sacada. O melhor dia de conversar com funcionário é no dia do pagamento do salário, né? Não Fábio Furtado. E realmente eles me disseram, João, eu tenho que rasgar aqui, eu tenho que falar. E rasgar é uma gíria daqui moçoroense, né? Que é falar alguma coisa, entregar uma pessoa. Mas toda vez que você reclama de fulano de tal, ele fica com raiva e joga os bicos de confeiteiro, joga as coisas que estão na mesa no lixeiro. E aí ninguém quis entregar porque é uma pessoa muito querida na cozinha. Eu digo, minha Nossa Senhora, o que é que está acontecendo? E realmente conversei com os outros funcionários. Eu nunca gosto de pressionar o funcionário para dizer assim, foi fulano de tal. Mas eu digo, você acredita que tem alguém aqui dentro dessa cozinha que não está na mesma sinergia ou não está contribuindo tanto? E os funcionários realmente não entrega quem é, né? Porque realmente é antiético eu querer que um funcionário ele entregue um posicionamento de outra pessoa. Mas realmente eu descobri a partir disso, né? Com a conversa com essa pessoa, a gente conseguiu recuperar a confiança, retomou a lucratividade de volta, 25%, mas eu indico, se você não estiver medindo, não estiver gerenciando esse valor desse lucro líquido, ou qualquer indicador que você venha criar dentro da sua empresa, ele vai cair. Então, é muito importante medir para poder gerenciar, para poder cobrar. Quarto ponto, quarta estratégia, precificação. Eu estou suspeito a falar, senhor Fábio Furtado, que a gente teve essa semana que passou, a semana da precificação em confeitaria, inclusive com muita responsabilidade, porque o senhor Fábio Furtado estava no nosso canal exclusivo do Telegram, então a qualquer deslize ele podia lá me corrigir, podia puxar minha orelha. Então tive que estudar bastante para entregar um conteúdo de qualidade. Agradecer aos 1.164 alunos que tiveram presente nessa semana. Reforçar que o conteúdo ainda está lá, porque até dia 15, e em breve teremos a semana da gestão financeira, que eu convido, já faço esse convite aqui, forçado ao senhor Fábio Furtado para estar presente junto conosco. Então, quarto ponto, precificação. O que é que você tem a contribuir, Fábio Furtado? Rapaz, esse é um item, vamos dizer assim, menosprezado, infelizmente, e ele é essencial para aquela lucratividade que a gente quer ter no final do mês. Então eu vou trazer um exemplo que acho que boa parte aí dos ouvintes, ou a maioria, deve se identificar, né? Que você está ali no seu dia a dia, você tem ali sua habilidade de fazer um brigadeiro, de fazer um pudim, de fazer qualquer, enfim, né? E eu vou falar por mim porque esse é um case meu também, só que meu negócio é mais ali no hambúrguer, é mais na parte de salgado, meu negócio não é doce. E quando você faz ali no final de semana para sua família, para os seus amigos, você faz um negócio ali, uma Ferrari, um negócio turbinado. Então você compra tudo do bom e do melhor, o melhor produto, os melhores temperos, e você faz e tá uma delícia, todo mundo gosta. Quando você vai para o lado do vendedor, né, do empreendedor, e você começa a produzir esse item para revender, obviamente que você de início vai querer manter o mesmo feedback, aquele mesmo padrão, né? Só que aí é que está o problema. Nem sempre para você conseguir manter aquele seu alto padrão, você vai conseguir ter o mesmo preço que o cara da esquina da frente mantém. Porque com certeza, numa linha de produção para vender 50 a 60 unidades, né, ele não usa todos os produtos mais tops que tem disponíveis no supermercado. Porque se você colocar na ponta do lápis isso, você não consegue ter aquele preço. E a gente vai chegar naquela eterna discussão de preço e valor, baixo meu preço, não baixo, né? Mas enfim, não é o foco agora, mas a precificação é importantíssima para você, porque você tem que aceitar isso, né? Que às vezes o produto que você fazia antes de virar empreendedor, você não consegue manter o mesmo produto com a mesma qualidade, usando os mesmos ingredientes e vender com o mesmo preço que o seu vizinho. Só que você tem que calcular isso e tomar uma decisão. Eu quero brigar por valor
porque o meu item ele tem um valor melhor, ele vale mais, ele é mais bem feito e ele vai ter um preço maior, ou eu vou querer ter o mesmo preço que os concorrentes e brigar por preço? Os dois estão corretos, vai depender da sua estratégia, mas o recado que eu quero deixar para vocês é: você precisa entender o preço do seu produto. Por quê? Já vi muitos casos. O cara vendia demais, vendia muito, tava cheio de gente na porta, todo dia com pedido e saindo pedido, e chegava no final do mês a conta no vermelho. E vendia, e ralava e vendia cada vez mais, continuava no vermelho. E aí ele me procurou, falou: Fábio, eu não sei o que está acontecendo, eu estou há 3 meses aqui, topado de pedido, vendendo um monte, e minha conta só está no vermelho. E não é problema de fluxo de caixa, não. Aí quando eu fui, fiz as contas, né, eu falei: cara, você está fazendo todos os seus clientes extremamente felizes, porque você está vendendo um produto a R$15, que só para você produzir esse produto você gasta 17. Eu não estou colocando nem o seu Prolabore na conta. E você não tem um aluguel de ponto fixo que você faz em casa. Aí ele parou, pensou, e quando ele refez, ele viu: realmente. Então, eu acho que esse é um case, né, um caso que é comum em vários empreendedores, né? Ele replica para a sua rotina do dia da sua empresa ali, né, a mesma fórmula mágica que ele fazia no final de semana, mas não vê o custo daquilo. E aí essa precificação mata. Não ter essa precificação mata, porque vai vender, vai ter o custo, mas não vai ter o lucro no final do mês, né? E aí, João Vitor, teve algum desse erro aí com algum produto seu no início da Império Doce? Fez a alegria de muito consumidor aí? Eu acho até engraçado esse comentário seu. A Ana não está presente hoje, mas deve estar nos ouvindo em breve. É que em um evento que ela foi, acho que foi o divisor de águas da Império, foi esse evento que foi chamado aqui na cidade de Expo Doces. Ela vendeu uma pizza com 8 Ferrero Rocher, e quem é doceira sabe que um Ferrero Rocher custa em torno de média de R$1,50 a R$1,80. Ela vendeu a pizza por R$8, sendo que tinha 8 bolas de Ferrero Rocher em cima. Então só de Ferrero dava 8, fora Nutella, fora brownie. E a mãe dela morta de satisfeita porque estava entrando dinheiro. Mal sabia que ela estava dando produto para o cliente e ainda estava pagando R$2, R$3 para esse cliente consumir. Que é o famoso que eu cutuquei lá no Instagram, a confeiteira Madre Teresa de Calcutá, que trabalha pesado para dar as coisas para o outro de graça. Não seja, apesar de Madre Teresa ter sido, Maria, uma excelente, uma santa, mas não seja a confeiteira Madre Teresa de Calcutá. Você é empreendedor, você é empreendedora, você merece ter o seu sustento retirado do seu comércio, retirado da sua doceria, do seu sonho. E para tanto você precisa se arriscar. Existe uma relação, né, que o Fábio ainda não citou, mas creio que dá para a gente trazer na discussão, que é a relação preço-volume. Se você perguntar: João, você hoje é a doceria que mais vende na sua cidade em questão de volume? Eu digo que não. Mas eu sou a doceria que mais fatura com menos esforço. Isso aí eu sou, sem dúvida alguma. Por quê, João? Você está dizendo que você é folgado? Não estou dizendo que eu sou folgado. Estou dizendo que eu calculei bem meus produtos, aumentei o meu ticket médio, ou seja, hoje eu preciso receber menos clientes para ter um faturamento igual. Vamos supor, hoje eu preciso de 40 clientes para ter o mesmo faturamento do meu segundo concorrente mais forte do mercado, que precisa alcançar 100 para ter o mesmo nível de faturamento. Ou seja, ele precisa de mais funcionário, ele precisa de mais esforço para conseguir chegar a esse faturamento. Então, pense bem na sua relação faturamento, preço e volume, porque não necessariamente vender para mais pessoas indica que você vai faturar mais, que você vai lucrar mais. Esse caso de Fábio é perfeito para mostrar isso. Vamos para o quinto ponto, penúltimo ponto, Fábio Furtado. Já está acabando, né? Nossa conversa já está em quantos minutos de podcast? 34. Vocês vão ter que bater recheio escutando nós. Quinto ponto, você quer falar alguma coisa, Fábio Furtado? Eu não sei, eu escutei assim, né? Veio aqui, enfim, uma transmissão de pensamento aqui, que eu acho que esse podcast aqui vai acabar virando aí um programa mensal, não sei. Eita, né? Deus quiser. É muito conteúdo. Se junta eu e o João Vitor aqui para conversar, meu amigo, vira praticamente um seriado aí do Netflix. Gente, para quem não conhece Fábio Furtado, ele é o cara que mais conversa aqui na nossa cidade. Eu sou o segundo cara que mais conversa. Então, se a gente começar a conversar agora, são exatas que horas, Fábio Furtado?
8h46. A gente termina de 8h46 de amanhã e ainda não tem batido 10% do conteúdo. Se juntar com o Paulo do The Burger House, que com vai certeza sim. está escutando esse E eu quero ele aqui, Sérgio e Paulo, né? É Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, Sérgio, eu quero tu aqui nesse podcast falando de negociação comigo, meu amigo. Com certeza vai render um podcast incrível. 3 horas. Quinto ponto, passo maior que a perna. Passo maior que a perna aqui no sentido financeiro. Fazer um investimento que você ainda não está apto apenas pela emoção, não é, Fábio? É muito comum o empreendedor ele traçar uma ação antes de ter planejamento. E ninguém melhor aqui dentro dessa casa, dessa mesa onde a gente está gravando o podcast do que você para falar sobre planejamento estratégico. Eu vou dizer só um ponto principal: custo fixo. Esse é o grande vilão. Então, cara, é muito bacana quando você está vendendo muito, sua empresa está crescendo, está dobrando os pedidos. Cara, assim, é muito empolgante, todo mundo fica super motivado, né? E aí o que acontece? E eu acho que aí minha amiga, meu amigo que está escutando esse podcast, muitos vão se identificar com isso. E resolve sair da sua casa, né, do seu local ali, para alugar um ponto, para abrir um ponto físico, né, e em alguns casos vai para a principal avenida da cidade, ou seja, assume ali um aluguel que não tinha antes, porque fazia na sua casa, no fundo da sua casa, no seu apartamento, enfim. E aí tem que ter o quê? Funcionário, imóveis ali, mesa, cadeira, ar-condicionado, né? Porque você não vai receber o seu cliente para comer um chocolate ou tomar um sorvete num lugar muito quente. Aqui em Mossoró, inclusive, não tem condições nenhuma de você ter um ambiente sem ar-condicionado, porque é muito quente aqui. Enfim, aí vai da região de cada um de vocês. Mas, então vejam que aqui eu citei alguns custos que são pesados, né? A energia elétrica é caríssima. Então você vai ter o ar-condicionado, que também não é barato, mais energia elétrica, mais o investimento de imóveis ali, imobilizado, mais o aluguel do ponto. Se você vai para um ponto, dependendo do tamanho do passo que você der com a sua perna, você vai ter que ter um funcionário, aí você vai ter despesa de salário, mais a limpeza do local, enfim, vários outros custos que João Vitor vai trazer aqui, vai trazer um pouco também da história aí dele, que eu conheço bem e é um cara que é muito vencedor. Ele soube fazer esse planejamento muito bem, ele escorregou ali em alguns momentos, mas fez muito bem. Mas enfim, esse passo maior que a perna é infelizmente algo que costuma acontecer demais, né? Sai daquele sucesso que estava no local pequeno, vai para um local novo, assume um custo fixo muito alto, né? Sem ter calculado o quanto deveria vender a mais para cobrir aquele custo, né? Então, quando você está na sua casa, você vende lá uma quantidade X, você tem o seu lucro no final do mês bacana, né? Aí, quando você assume esse custo fixo, às vezes esse custo fixo é maior do que o que você está faturando hoje. Ou seja, você tem que vender 2, 3 vezes mais. Aí isso aqui é uma junção dos pontos anteriores, né? Você ter tudo controlado, a sua precificação certinho, para quando você resolver dar esse passo, né, maior do que esse passo, que ele não seja maior que a perna, para você saber, ok, eu vou alugar um ponto fixo, então eu tenho que aumentar minhas vendas, né, eu tenho que vender quantos brigadeiros a mais, quantos brownies, enfim, para que eu tenha esse ponto de equilíbrio e continue lucrando. A gente vê muitos empreendedores saem de dentro de casa, alugam um ponto, passa 2, 3 meses, volta porque não conseguiu pagar o aluguel e ainda volta com dívida. Aí volta para dentro de casa com dívida, com um monte de coisa que comprou, enfim, aí você vê ficando no meio do caminho aí grandes projetos, né? E você, João Vitor, se identifica com algum ponto desse aí? Sem dúvida, Fábio Furtado. Tudo que você está falando é bem coerente e me remete novamente a uns anos atrás, né? Em que Ana quis dar o passo maior que a perna e fui eu que segurei. Nas palestras dela pelo Brasil, nos cursos, vocês já devem ter escutado que eu sou a razão e ela é a emoção. Por isso que é um casal que deu tão certo. A gente consegue, juntos, ter esse equilíbrio que é de extrema importância para o nosso negócio. Ana, meados de 2016, recebeu uma proposta para abrir a empresa dela
como uma conveniência de posto de gasolina do tio dela. Então, disse, Ana, segura, pelo amor de Deus, mulher. Primeiro, você não está preparada, e ela muito idealizadora. Poxa, vamos, porque vai ser assim, não vou vender só doce, vou vender xilito, vou vender cerveja, vou vender biscoito, bolacha, dependendo de se você está no Sul ou no Rio de Janeiro, em São Paulo é diferente, né? Vou vender churrasquinho, vou vender... tudo você imaginar. Eu digo, Ana, pelo amor de Deus, você está desvirtuando seu negócio, mulher. Para tudo ter um feeling. Para tudo ter um insight, você tem que ter aquele tempo, o time do negócio. Eu acredito que você também se planejar demais, vamos pôr pesos nos dois lados da balança. Se planejar demais, executar é ruim, mas também não executar também é horrível. Você precisa ter um time do negócio, de entender que planejamento você tem que ter. A gente, para abrir essa Império, a primeira, né, da Rio Branco, aqui que foi nossa primeira loja, que teve um boom, explosão, depois passou para a segunda, depois passou para a terceira. A gente teve que ter o feeling, o sentimento que só empreendedor tem, inexplicável. É um sentimento que advém do coração dos empreendedores, eles sentem, mas nada adianta você ter esse feeling do seu negócio se não tiver planejamento, se você não souber quanto você vai precisar faturar, como por exemplo, ponto de equilíbrio, que a gente vai destacar aí na semana da gestão financeira, quanto vocês têm que ganhar por dia para pagar os seus custos fixos. E acredito que com este planejamento você sim pode realizar seu sonho. Hoje eu tive uma mentoria, antes de ontem, uma conversa, uma prospecção com uma ouvinte que ela é da cidade aqui próximo da minha e que queria abrir uma casa de bolo sem ter experiência. E eu fiquei pensando, maquinando, não disse, porque eu morro de medo de interromper sonhos de acontecer. Fábio, eu acho que creio eu como consultor, como mentor, eu tento evitar que isso aconteça, mas meu coração disse, poxa, não é o momento certo, você está em meio a uma pandemia, você vai abrir um negócio com alto risco, você não tem uma carteira de clientes consolidadas, e tudo isso maquinando na minha cabeça, só que eu resolvi esperar. Eu disse, não, poxa, eu acho que ela pode estar até ouvindo o podcast, mas que ela entenda o meu ponto de vista, pelo lado de quem já passou por tudo de bom e de ruim que se remeta à gestão de confeitarias. Então, tudo que vocês imaginarem de bom e de ruim, a gente já teve essa experiência, por isso que a gente está aqui somando com vocês. E o quinto ponto, para mim, talvez seja um dos mais importantes dentro das estratégias que o Fábio Furtado trouxe. Se você está em casa, nesse período de pandemia, está alavancando seu faturamento, por incrível que pareça, o nosso mercado, a maioria das confeiteiras, está alavancando seu faturamento, pegue esse dinheiro, não desinveste. Aqui o que traduz o que é desinveste, Fábio Furtado, sabe o que é desinveste? Não sai gastando sem controle. Sem controle, sem desinvestar. Certo? Aqui na nossa cidade, desinvestar é ir-se embora, sem direção, sem marcha. Se for no Sudeste, não desça a ladeira abaixo rolando com esse dinheiro. Então, pronto. Dessa mesma forma, tome cuidado, pegue esse dinheiro, reserve. Utilize tudo que a gente está dizendo aqui a seu favor, que você vai necessitar. Sexto e último ponto ou estratégia, não se preocupar com questões trabalhistas. Esse povo morre de medo de causa trabalhista. A principal pergunta no meu direct é essa. João, eu quero ter funcionários, mas eu morro de medo de causa trabalhista. Eu digo, é um risco que você tem que correr. Você anda de bicicleta, você tem o risco de cair e quebrar os dentes. Não tem, Fábio Furtado? Se você pilota um carro, você tem risco de bater o carro e vir a óbito. Então, você tem risco em tudo que você faz na sua vida. Exatamente, né? Para você ter não tem grandes recompensas com um pingo de risco, né? Não, aí, essa fórmula mágica, infelizmente, ninguém conseguiu encontrar. O que é que o tio do Peter Parker dizia? Com grandes poderes... vem grandes responsabilidades. Então, vamos embora. Cara, esse daqui é um ponto também muito preocupante. Por quê? Né? Quando a gente fala de questões trabalhistas, e infelizmente eu vejo isso ainda no dia a dia, pessoas que passam 6 meses, 1 ano, 2 anos pagando, né, processos de funcionários que saíram. Então já é difícil você ter aquela sua lucratividade no final do mês, né? Aí vem uma pandemia como essa agora que atrapalha a nossa rotina, nosso planejamento. Então já tem aquele dinheirinho suado no final do mês e você tem que ficar durante meses pagando processo trabalhista e às vezes por uma falta de conhecimento, né? Então,
Primeira dica aqui que eu dou é: procure alguém que você conhece, que seja um contador ou alguém da família que tenha ali um conhecimento prévio de questões trabalhistas antes de você dar o passo de contratar alguém, né? E tente não fazer o mínimo de coisa informal, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então, você tem um funcionário trabalhando para você, aí se você não registra ele certinho, não controla as horas dele de forma correta, você não sabe se daqui a 2, 3 meses ele vai sair e vai vir com um processo e vai alegar que teve hora extra, enfim, tem várias questões aí. Então essa questão trabalhista, para quem está crescendo cada vez mais ali com o seu empreendimento, com a sua empresa e passa a necessidade de ter um funcionário, se preocupe com isso, pesquise, veja vídeos, vá no YouTube, procure um contador de confiança, né? Procura João Vitor no direct, que ele já com certeza já passou por desafios relacionados a isso, né? Mas não faça de olhos fechados, porque o tombo nesse sexto item aqui, ele é um tombo dolorido e aquela dor que demora para passar e para acabar. Realmente o que o Fábio está falando é um risco. Todo empreendedor ele está suscetível a isso, como diversos riscos. E eu creio que sejam os riscos que nos movem, os desafios que nos movem, né? A nossa profissão ela é suscetível a risco de mercado, risco trabalhista, risco de fiscalização. Então, se você for parar para examinar os problemas, você não empreende. No Brasil inteiro, ninguém vai empreender. Mas você tem que verificar o bônus e não o ônus, que eu acredito que com certeza vai fazer com que você se estimule a realizar. E muitos dos que eu falo, aqui eu estou falando, eu sei quem são as pessoas que estão ouvindo, a grande maioria das pessoas que estão ouvindo são confeiteiras, muitas dessas que trabalham em carteira assinada em outro local, que não estão vivenciando seu sonho como confeiteira, mas quando chega em casa tem uma satisfação de fazer suas poucas encomendas, mas que quer expandir essas encomendas para o bairro. Também tem aquela confeiteira que está com o negócio andando, que pensa em abrir um negócio, mas sente um certo receio. Tem também aquela confeiteira que já tem sua empresa, já tem uma série entre 3 a 4 funcionários e que está precisando alavancar seu negócio. Então acredite, essas 6 estratégias, como todo o conteúdo que eu estou preparando para vocês e que sirva para mim também, né? Eu estou crescendo demais, eu acredito que dentro desses 15 dias de projeto que eu venho tangendo, eu estou crescendo como profissional imensamente, de ouvir vocês, de conseguir. Tem gente que chega: João, se você fizer assim dessa forma melhora. João, se você se comunicar dessa forma melhora mais. João, se você postar assim, dessa forma, fica melhor. Se você usar dessa forma na sua confeitaria, esse software aqui fica melhor. Então essa soma, esse leque de conhecimentos faz com que a gente evolua ainda mais. E não tem palavras para agradecer o quanto a audiência de vocês está me estimulando a conseguir favorecer vocês com mais conteúdos, com conteúdos, é claro, de qualidade. Quem sabe eu estou entregando tudo que eu sei, o Fábio Furtado sabe, está aqui comigo. Então tudo que eu estou fazendo é pensando que eu estou aí do outro lado da telinha ou do outro lado do celular. Estou aprendendo, então me posto como vocês. Eu tenho essa empatia de sentir o que vocês sentiram, porque eu vi a Ana sentiu. A Ana hoje, vocês, poxa, eu nunca vou chegar lá, ou vai demorar demais a chegar lá, mas não. Há 2 anos atrás a gente estava do outro lado da tela escutando o que os sábios tinham a nos ensinar. A diferença é que a gente escutou. E fica aí para vocês essa dica. E agradecer ao meu amigo Fábio Furtado. Cara, tirar esse cara depois de um rojão de trabalho aí de no mínimo 10 horas, né? Porque começa cedo com os meninos, em casa, com a esposa, café da manhã, aí vai pra empresa, não tem um almoço direito, né? Saiu agora de 6 horas, 7 horas da empresa, veio pra cá, mas é um cara altamente compromissado com o seu trabalho. Quem sabe um dia a gente não vire sócio de alguma coisa, né, Fábio? Fica o convite aí, arruma um negócio aí pra gente virar sócio. E agradecer novamente, reforçando que o próximo episódio, antes do Fábio fazer suas conclusões, é com a Ana Formiga, a famosa Ana Formiga, que vai estar presente de forma remota junto comigo para uma discussão bacana sobre os primeiros passos para abrir sua confeitaria. Então vamos escutar a história interessantíssima da Carol ou da Ana Formiga, assim como vocês conhecem. Creio que ela é extremamente conhecida, assim como a Ana, e tem muito a somar. Então faz suas conclusões aí para os meus ouvintes. Bom, primeiro agradecer a todos que estiveram aí conosco dentro desses 50 minutos. Espero ter contribuído aí com esses 6 pontos
né? Vocês estão aí em boas mãos. João Vitor é um cara sensacional. Eu tenho acompanhado lá no grupo do Telegram e vou continuar lá porque eu também estou aprendendo muito lá. Acho que essa troca de conhecimento ela é extremamente válida, a gente só cresce dessa forma. E obrigado pelo convite. Estou aí à disposição, o que você precisar, você sabe que pode contar comigo para insight, para projeto, para o que for possível, estamos juntos aí. Acho que a gente está nessa missão de trazer conteúdo e ajudar pessoas aí através da mídia digital, e eu estou contigo nessa missão. E grande abraço aí para todo mundo, tenho certeza que todos que estão consumindo o seu conteúdo, daqui a 1 ano, 2 anos, vai vir aí vários testimoniais para você de o quanto que eles cresceram, duplicaram, triplicaram sua doceria, porque eles estão com um mestre aí que é um exemplo aí, um case de super sucesso aqui na nossa região. Agradeço aí pelas palavras, Fábio Furtado. Esse foi mais um Gerenciando Docerias Podcast, perdão. Recomendo vocês que vieram por meio do streaming acompanhar a minha página no Instagram, que é chamada Gerenciando Docerias, que também replica-se para a página no Facebook, Gerenciando Docerias, meu canal do YouTube de mesmo nome, e agradecer demais a sua audiência, que aquece meu coração e torna essa noite de segunda-feira ainda mais importante para a minha vida. Então, eu sou João Vitor e esse foi mais um Gerenciando Docerias Podcast.